O Andreas, né, falou: Renan, fale sobre o pastor Mirim que disse que nenhum estuprador merece ser chamado que estão xingando ele. Saudades das Havaianas de pau. Assim, cara, um estuprador merece coisas muito ruins, né, o pastor Mirim. Dito isso, eu não igualo o que você faz a um estupro, mas o que eu acho é que o que você faz é muito grave, né. Não vamos esquecer, pastor Mirim, assim, os seus vídeos, que são todos previsíveis que você vai fazer um negócio desse. Você já viu o vídeo dele pedindo Pix num story do Instagram? Ele fez uma live no Instagram, e aí ele tá lá, manda R$100 pela obra, não sei o quê. Como é que é? Tipo assim, ele começa a pedir, é pra pedir Pix mesmo, e fica pedindo Pix em vídeo, e a galera mandando Pix. E é tão tosco que eles chamam de Pix. Manda o Pix! É um Pix. Vai mandando Pix, aí a galera manda... Ah, esse vídeo. Veja só, o que eu digo de um troço desse? Vamos lá. Você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer. Eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é penina ou se é Ana? Ana grita dizendo, eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. Eu posso e você não pode. Só que aí o que a Bíblia diz? Canção. Não é pra quem não crê. É lá que você vai fazer. Você que já fez, comenta aí agora. Missionário, eu já fiz o meu propósito. Você vai mandar no direct. Eu já fiz o meu propósito. Eu estou dentro. Eu sou a Ana que tá gritando pela casa. Eu sou a Ana que tá gritando pela família. Eu sou a Ana que tá gritando pelo esposo. Eu sou a Ana que tá gritando pelo filho. Eu sou a Ana gritando pela porta de emprego. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui que tá no chat pertence a alguma igreja que tem essa prática de você ter que mandar um dinheiro pra fazer um propósito? Eu tô perguntando de maneira muito, muito sincera. Porque se você pertence a uma igreja que faz isso, você tem ideia de que, na verdade, assim, a chance de você só tá sendo trouxa é muito grande? Porque, assim como... A gente depois vai ter que comentar sobre aquela foto, né? Eu não consigo acreditar que a igreja católica fique validando o padre pedófilo. Né? E a gente às vezes vê algumas coisas, né? Eu também tenho que comentar, né? Que, assim, os evangélicos precisam falar que, pô, isso aí é golpe, isso é roubo. Isso é roubo. Estão te roubando, isso é um truque, é um golpe vagabundo. É lógico que ele só tá falando qualquer coisa pra tomar um dinheiro. Vocês não têm sistemas de defesa? Sistemas cognitivos de defesa? Não põe essa na tela ainda, que vão correlacionar com a... Vou esperar. Né? Assim, vocês não têm sistemas cognitivos de defesa pra falar, isso aqui me parece golpe. Porque me parece que não. A pessoa que mandou um pix, ele fala, manda um pix pra um sujeito desses, que já tá... O cara, o Riso, ele já fez aquele procedimento de mentira. Sim. Uma pessoa com 14 anos já perdeu os dentes originais dele. Ele botou um dente de mentira. Porque ele já tá tão envolto na cultura da picaretagem que o corpo dele... Lembra que eu falei... aliás, recebi, obrigado pelas mensagens... a evolução convergente, né? O processo de convergência evolutivo. O cara já tá num processo de metamorfose no meio da adolescência pra virar o Pablo Marçal. Então, em vez da adolescência fazer ele deixar de ser uma criança para ser o adulto Miguel, ele sai da criança e ele vira o adulto Pablo Marçal. E ele já meteu o dente de porcelana. Isso é de uma... né? Os pais, assim... Gente, os pais estão usando o filho pra dar golpe. Os pais, pra mim, tem que ser presos. E aí, cara, no Renanistão, assim, a gente tá tentando, em nome da liberdade de expressão, de uma suposta liberdade religiosa. Não, legal. Mas vamos combinar aqui. Talvez, e veja só, talvez seja coisa de regular, certo? Isso. Porque quando eu olho que a igreja do pai desse menino, provavelmente, né, ele deve ser o dono da igreja, ela não paga nenhum imposto. Ela é praticamente inteira subsidiada. E aí ela não paga imposto, ela é inteira subsidiada. E aí eles ficam tomando dinheiro das pessoas usando esses gatilhos de atenção. Não pagam imposto pra porra nenhuma. E aí a igreja compra avião. E aí é isso, eles vão comprando coisa. Vamos combinar que isso é um golpe? Esses caras sequer estão pagando imposto nesse golpe? Vamos combinar que isso não é muito diferente do jogo do tigrinho? Eu não tô falando das igrejas sérias. Eu tô falando disso aqui. Isso aqui é um golpe. Isso aqui é um golpe. Não adianta falar pra mim que não é golpe. Isso é um cara botar um estelionato gospel. Isso é um estelionato gospel. Isso é golpe. E lá vai Renan comprando mais uma briga, mas vamos falar o quê? Que não é golpe? Se chegar um parente meu e falar, Renan, eu tô indo na igreja do cara lá que tá me pedindo, manda o Pix pra fazer a promessa. Você tá sendo roubado. Você tá sendo roubado. Estão te roubando.
E estão roubando com uma Bíblia na mão, cara. É assim, a pessoa não tem nenhuma vergonha na cara. A pessoa que rouba com uma Bíblia na mão, esse cara é um canalha. É um canalha, assim, de marca maior. É um canalha, assim. É o cara que rouba com a Bíblia na mão, um tipo de canalha, assim, você não espera nada. Esse cara nem vem do templo, né? Esse cara tem que tomar uma cana. Tem que ser preso por muito tempo, porque um cara que pega uma Bíblia, pega a fé do outro e usa isso pra roubar grana, monta o CNPJ de igreja e tal. E aí, esse cara, ele topa qualquer golpe, galera. Esse cara vai ser corrupto na política, esse cara vai ser corrupto com a família dele. Esse cara não vale a água que bebe. Esse cara é um dos piores tipos de ser humano que existe, tá? E precisamos falar isso porque... E eu tô aqui, ó, eu tô do lado, sou de direita, tô do lado dos cristãos. Dito isso, naturalizar padre pedófilo, que eu até agora não entendo como é que ficam naturalizando ainda, né? E... no universo evangélico, esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Aí vem falar, não, nós cristãos, nós quem, cara pálida? Nós quem, cara pálida? Nós quem? E quem leva os votos aí? São os cristãos sérios? Ou é esse troço aí? Esse troço que... Pastor Mirim, isso é troço pra mim. Esse troço. E o evangelistão adoraria ser governado num país que professa a fé do pastor Iago Martins. Adoraria. Puta que pariu. Eu viveria no país do pastor Iago Martins, né? Tranquilamente. Se o evangelistão é o do pastor Iago Martins, eu estaria vivendo nesse evangelistão assim, ó. Tranquilamente. Tá tranquilaço. Mas que o evangelistão estaria lá, tranquila. Agora, do Marçal e do pastor Mirim, você desculpa. É pior do que viver no Brasil do Hugo Mota. É pior do que viver no Brasil do Alcolumbre. É pior do que viver no Brasil do Edinaldo. Ou pior, não é igual, porque é a mesma coisa, né? Eles são apenas expressões muito brasileiras, né? Disso aí. Aí saiu essa notícia hoje, que eu acho que é importante a gente colocar, tá? Conselho Tutelar adverte pais do pastor Miguel Oliveira e proíbe mídia, tá? Pais do pastor Miguel Oliveira poderão ser afastados do filho caso descumpram determinação para preservar o jovem e mantê-lo fora da mídia, né? O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor de 15 anos que virou alvo de ameaça após acusações de explorar a falha alheia. A coluna apurou que representantes do Conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, que esse é o ponto, ele é um profeta. Eu dou uma cara de pau. Assim, com 15 anos eu era um moleque. Um moleque. Ele é um profeta. Porque, assim, é inegável que é um talento. Eu tenho algumas opiniões sobre os trejeitos do garoto. Tem uns trejeitos que entregam, vamos dizer, que ele deveria ser muito bom no teatro. E eu acho que se ele não estivesse com uma família de pastores, e estivesse com uma família progressista, eu saberia exatamente o que ele seria, como ele estaria vestido, os trejeitos, as mãos, Conheço bem, ele parece muito bem um amigo meu que estudou comigo na faculdade. Sabe quem, ô Riso? Quem? Um que é todo teatral, fala assim. Ah, conheço. Ele era assim, tá? Adorava imitar pastor evangélico. Mesmo, esse garoto não me engana, tá? E esse garoto, né, tô falando disso, não falei nada demais, tô falando que esse garoto tem vocação pro teatro. E aí os pais pegaram essa vocação. É um menino, né, uma inteligência verbal clara. Foi treinado desde cedo pra virar isso aí. E aí ele virou. E assim, os pais devem estar ganhando dinheiro ali na igreja como se não houvesse amanhã, né? Tá com mais de 1 milhão de seguidores. E que bom que o Conselho Tutelar afastou. Agora veja. Vejam como tudo no Brasil é difícil, como não existe discussão fácil aqui no nosso país, Riso. Olha o que eu vou trazer. Quando a gente fala em Conselho Tutelar, a gente fala o seguinte, um problema, e a gente fala assim, a invasão da esquerda a invasão da esquerda na autoridade familiar, certo? A forma como a esquerda invade a autoridade da família. Vocês não acham que o Estado não deve... Quem aqui acha que o Estado quer invadir a esfera familiar? Todo mundo acha. Todo mundo fala, não, os pais têm que decidir, certo? Os pais estão usando o filho pra dar um golpe, pra dar golpe na praça. Um cara falou, eu acho. Ah, entendi, assim... Entendi. O garoto não vai na escola. O garoto basicamente é uma ferramenta para dar golpe. Vamos ser, é uma ferramenta para dar golpe. Estão dando golpe com uma criança. Estão usando uma criança para dar golpe por aí. Tá. Né? O grande problema que a gente precisa falar,
em todos os temas importantes no Brasil, e temas políticos e tal, é que como há uma deturpação das liberdades, toda vez que a gente fala da instância da família, ou instância individual aqui, a gente percebe que essas instâncias, esses domínios que em sociedades sérias e maduras, ou virtuosas, elas são importantes para impedir o avanço do Estado. Por exemplo, as discussões que os Estados americanos têm sobre drogas, sobre propriedade privada, sobre liberdade religiosa. E em lugares, em sociedades de baixa confiança, em sociedades ignorantes, e sociedades em que a picaretagem viceja, essas liberdades elas são usadas para você aprontar, para você meter aplique. Então é o país do coach, é o país do dador de golpe, é o país do tigrinho, é o país da pirâmide, é o país do pastor mirim. Então as liberdades, né, que quando a gente fala em pressupostos liberais, democráticos, são importantes para você construir supostamente sociedades virtuosas, elas de nada servem porque elas são prontamente deturpadas, tá, por uma sociedade, por indivíduos que estão só usando a liberdade para ser filha da puta. Então a liberdade religiosa no Brasil se torna um negócio de golpe. E aí você percebe, pô, isso mexe muito com políticos intervencionistas, isso é muito maluco, porque a gente chega, assim, entendi, não é o sistema de governo que molda as pessoas, são as pessoas que moldam os sistemas de governo. Tá certo assim, se você pegar um regime, como por exemplo os regimes comunistas, de fato, né, eles produziram, vamos dizer, sociedades ruins, mesmo lugares que, pô, vamos dar um exemplo, compara a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, né, mesmo povos que constroem sociedades de confiança, comunismo atrapalha, inclusive, né, não teve nada mais sociedade de desconfiança do que a Alemanha Oriental na mão da Stasi, em que vizinho investigava vizinho, pai investigava filho, era uma sociedade de vigilância opressiva. Mas né, as democracias elas são atrapalhadas por um problema aí de virtude mesmo, né? E aí a gente olha assim, como é que fica essa liberdade religiosa? E eu não acho que tem que cobrar imposto de templo religioso, igrejas não tem que pagar imposto. Eu realmente não acho que igreja tem que pagar imposto. Dito isso, o que é uma igreja e o que é um golpe? Talvez seja o momento de falar, isso aqui não é uma igreja. Por que falar que esse pastor tá numa igreja? E eu já sei, vai chegar talvez algum cara da bancada evangélica e me ligar, Renan, cuidado com esse discurso, porque vão usar o seu discurso para perseguir os bons religiosos, que eu posso contraditar. Não, vão usar o seu discurso para permitir que os outros roubem. Então a gente vai ter que chegar no meio termo aí, porque o que é uma igreja séria, o que é uma picaretagem? O que é uma igreja séria, o que é uma picaretagem? O que é golpe, o que não é golpe? O que é uma confusão patrimonial entre os donos da igreja e a igreja? A igreja compra um avião. Só o dono da igreja usa o avião. Entendi. Aí, você vai pegar esses aviões, esses helicópteros que são comprados por esses televangelistas, eles pertencem às igrejas. Entendeu, Riso? Sim. Mas só o dono ali que usa. Isso aí é muito cômodo, né? É muito cômodo. Partidos políticos fazem isso, tá? Tem partido político, tem jatinho, tem helicóptero. Já vou avisar, a missão não vai ter uma porra dessa. Imagina, a gente vai, monta a missão, aí o Renan tá andando de helicóptero. É pela causa. Pela causa? A gente comprou um helicóptero. Eu não vou falar, tem partido que aluga mansões pra putaria, pra fazer reuniões de putaria. Não vou falar aqui, não vou citar. Mas os caras mantêm, entendeu? Usam um fundo pra, né, estruturar. E assim, muitos acordos são feitos na putaria. Né? Acordos políticos são feitos na cachaça, com muita prostituta. Cadê as putas?